Bem-vindos ao nosso curso de iniciação teológica. Então, estamos na sexta aula, na aula sobre a existência de Deus, número 3. E nesta aula, então, nós vamos estudar a primeira prova da existência de Deus em Santo Tomás de Aquino. A primeira prova da existência de Deus, ou via, parte da razão do movimento. Foi visto que tudo que se move por outro. Mover-se é passar da potência ao ato. Seja do movimento local, como alguém que move uma caneca do lugar X ao Y, seja do movimento de alteração, como o da madeira, que de fria passa a ser quente mediante o fogo. Pois bem, sendo as causas intermediárias uma, muitas ou até infinitas, é necessário que haja uma primeira causa imóvel. Pois se não houvesse esta primeira causa, não teríamos as causas intermediárias e nem seus efeitos últimos, ou seja, não haveria nada. É esta causa primeira imóvel que move toda a série de causas intermediárias até o efeito final, que chamamos Deus. Vamos ver então o que Santo Tomás de Aquino vai falar a este respeito na sua Suma Teológica, e depois vamos ver o que ele vai dizer a respeito na Suma contra os Gentios. A Suma contra os Gentios vai ser bem mais longo do que a Suma Teológica, mas Santo Tomás também trata isso na Suma Teológica, em relação também, ele também trata da primeira via na Suma contra os Gentios. Diz ele assim na Suma Teológica: a primeira e a mais clara parte do movimento. Nossos sentidos atestam com toda a certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo que se move é movido por outro. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo de seu movimento. Ao contrário, o que move o faz enquanto se encontra em ato. Mover nada mais é, portanto, que levar algo da potência ao ato. E nada pode ser levado ao ato senão por um ente em ato. Como algo quente em ato, por exemplo, o fogo, torna a madeira que está em potência para o calor quente em ato, e assim a move e altera. Ora, não é possível que a mesma coisa considerada sob o mesmo aspecto esteja simultaneamente em ato e em potência, a não ser sob aspectos diversos. Por exemplo, o que está quente em ato não pode estar simultaneamente quente em potência, mas está frio em potência. É impossível que, sob o mesmo aspecto e do mesmo modo, algo seja motor e movido, ou que mova a si próprio. É preciso que tudo o que se move seja movido por outro. Assim, se o que move é também movido, o é necessariamente por outro, e este por outro ainda. Ora, não se pode continuar até o infinito, pois neste caso não haveria um primeiro motor. Por conseguinte, tampouco outros motores, pois os motores segundos só se movem pela moção do primeiro motor, como o bastão, que só se move movido pela mão. É então necessário chegar a um primeiro motor, não movido por nenhum outro. E este, todos entendem, é Deus. E agora vamos ver então o que ele vai falar na Suma contra os Gentios a respeito da primeira via da existência de Deus. Começa ele o capítulo 13 do volume 1 da Suma contra os Gentios.
Razões para provar a existência de Deus. Demonstrado, portanto, que não é inútil esforçar-se para demonstrar a existência de Deus, procedamos a expor num longo capítulo os argumentos comprobatórios segundo os quais os filósofos e os doutores católicos provaram que Deus existe. Aqui Tomás fala os filósofos, mas é o filósofo, né? Ele usa Aristóteles. E também ele fala doutores católicos, né? Ele vai citar aí também São João Damasceno, em seu livro da Fé Ortodoxa, no qual eu traduzi este livro para o português e está sendo vendido pela editora Santo Atanásio. Em primeiro lugar, afirmaremos as razões com as quais Aristóteles procede para provar a existência de Deus, o que ele pretende a partir do movimento por duas vias. A primeira via é: tudo que se move é movido por outro. Ora, é evidente pelos sentidos que alguma coisa se move, por exemplo, o Sol. Portanto, é movido por outro motor. Ora, ou este motor se move ou não. Se não se move, temos o que propusemos, que é necessário afirmar um motor imóvel, e a este chamamos Deus. Se pelo contrário é movido por outro motor. Neste caso, ou se há de proceder ao infinito, ou se há de chegar a um motor imóvel. Ora, é impossível proceder ao infinito, logo é necessário afirmar um primeiro motor imóvel. Nesta demonstração há duas proposições que devem ser provadas, a saber, que tudo o que se move é movido por outro e que entre motores e movidos é impossível proceder ao infinito. O filósofo prova de três maneiras. A primeira proposição, que tudo que se move é movido por outro. Se alguma coisa se move a si mesma, é necessário que tenha em si o princípio de seu movimento, do contrário seria movida por outro. É necessário também que seja o primeiro movido, isto é, que se move em razão de si mesmo, não em razão de uma de suas partes, como o animal que se move pelo movimento do pé. Assim, não se move todo ele por si mesmo, senão por uma de suas partes, e uma moveria a outra. É necessário ainda que seja divisível e que tenha partes, porque tudo que se move é divisível, como se prova no livro 6º da Física de Aristóteles. Suposto isto, o filósofo argumenta assim: aquilo que se afirma movido por si mesmo é primeiramente movido. Portanto, o repouso de uma de suas partes resulta no repouso do todo. Se com efeito uma parte está em repouso e a outra se move, o todo não seria movido primeiramente, mas a parte que se move, enquanto que a outra repousa. Ora, nenhuma coisa que repousa enquanto a outra repousa se move por si mesmo, porque quando o repouso de uma se segue ao repouso de outra, é necessário que seu movimento siga o movimento da outra e assim não se move a si mesma. Logo, aquilo que se afirmava como movido por si mesmo, não se moveu a si mesmo. Portanto, tudo que se move é necessariamente movido por outro. A essa razão não se opõe aquilo que alguém talvez pudesse dizer que a parte do que se afirma mover-se a si mesmo não pode repousar, e ademais que não é próprio de uma parte repousar ou mover-se, senão a ser acidentalmente, como interpreta falsamente Avicena. A força da razão consiste nisso. Se algo se move primeiramente por si, não em virtude de suas partes, é necessário que seu movimento não dependa de outro. Ora, o mover-se do divisível, como seu próprio ser, depende de suas partes e por isso não pode mover-se primeiramente por si mesmo. Logo, a verdade da conclusão deduzida não requer que se suponha como absolutamente verdadeiro que uma parte do que se move a si mesmo esteja em repouso. Entretanto, é necessário que esta condicional seja verdadeira, ou seja, se a parte repousasse, repousaria também o todo. Esta condicional pode, na realidade, ser verdadeira,
embora seu antecedente seja impossível, como é verdadeira a seguinte condicional: se o homem é um asno, é irracional. Em segundo lugar, prova por indução desta maneira: tudo que se move acidentalmente não se move a si mesmo. Move-se pelo movimento do outro. Igualmente, nem o que é movido por violência, o que é claro, nem os que são movidos pela natureza, como se fossem movidos por si, como os animais, os quais consta que são movidos pela alma, nem enfim aquelas coisas que são movidas pela natureza, como as coisas pesadas ou leves, que são movidas por quem as gere e remove impedimento. Ora, tudo que se move ou se move por si mesmo ou acidentalmente, se é por si, ou é por violência ou por natureza, se é por natureza ou é por movimento de si mesmo, como o dos animais, ou é por movimento que não é de si mesmo, como das coisas pesadas ou leves. Logo, tudo que se move é movido por outro. Em terceiro lugar, a prova é a seguinte: nada está simultaneamente em ato e potência em relação a uma mesma coisa, mas tudo que se move, enquanto se move, está em potência, porque o movimento é o ato do que existe em potência enquanto tal. Ora, tudo que se move, tudo que move enquanto move está em ato, porque nada obra a não ser enquanto está em ato. Logo, nada é em relação ao mesmo movimento motor e movido. E assim, nada se move a si mesmo. Deve-se saber, entretanto, que Platão, ao afirmar que todo motor se move, tomou a palavra movimento no sentido mais amplo que Aristóteles. Aristóteles toma propriamente o movimento enquanto é um ato daquilo que existe em potência enquanto tal, como é o ato das coisas divisíveis e dos corpos, como se prova no livro 6 da Física de Aristóteles. Segundo Platão, o que move a si mesmo não é o corpo, pois entendia o movimento como qualquer operação, como o entender e o opinar são certo mover-se, sentido que Aristóteles anota no livro 3º da Alma. Segundo isso, dizia Platão que o primeiro motor move a si mesmo pelo fato de se entender e de se querer ou de se amar. Isto, em certo sentido, não se opõe às razões de Aristóteles, pois não há diferença em chegar a um primeiro motor que se mova, segundo Platão, e em chegar a um primeiro motor absolutamente imóvel, segundo Aristóteles. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar estudando a primeira prova da existência de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.